Bem, gente, estamos aqui com mais uma aula prática. Vamos falar hoje sobre o pisca-pisca com o TBJ. Ele é um circuito muito utilizado aí, principalmente porque ele é prático, né? Se ele está funcionando, ele está piscando um LED, um não, dois, né? Então dá para identificar se tiver errado, não pisca, se tiver certo, está funcionando, piscando. Vamos garantir aí a árvore de Natal, pelo menos o pisca-pisca da árvore de Natal. Bem, nós vamos estar nessa aula falando sobre o funcionamento do TBJ, a temporização que nós temos com a carga e descarga de capacitor em série com resistor e a prática propriamente dita, né? Eu estou gravando essas aulas e a ideia é que elas tenham menos de 10 minutos, né? E só estou dando essa explicação aqui porque essa prática nossa aqui é bem curta, né? Então é bem tranquilo. Mas em algumas outras eu vou simplesmente falar um pouquinho da teoria, um pouquinho e a prática e encerrar por ali sem maiores explicações, né? A ideia é que os meus alunos possam ter um suporte, né? Online. É claro que muitas dessas práticas a gente repete no nosso laboratório, então com essas práticas online aqui a gente pode sanar algumas dúvidas, né? E assim por diante. A ideia também é que essas práticas possam ser repetidas em casa, né? Por isso que a gente está tentando fazer a forma mais simples que for possível, né? Nem sempre a gente consegue, porque multímetro, protoboard, algumas coisas assim, não é todo mundo que tem, né? Mas é de fácil aquisição. Bem, o TBJ ele possui 3 porções, N, P, N, ou P, N, P, ou seja, 2 porções do P ou do N e uma porção do N ou do P, certo? Tem 3 terminais, base, coletor e emissor, e seu princípio de funcionamento basicamente está relacionado com a corrente de base. Ou seja, se tem mais corrente na base, tem mais corrente drenando ou passando, né, entre o coletor e o emissor. Então, é basicamente uma chave elétrica, como está na figura, né? Ou seja, funciona, na maioria das vezes, 99, sei lá quantos por cento aí dos transistores estão funcionando como chave, ou seja, liga e desliga, on-off, né? E é uma chave elétrica, né? Tal como o relé, né? Você põe lá tensão na bobina, fecha o relé. É claro que o transistor não tem partes móveis como o relé. Daí que a ideia de relé de estado sólido, né, ou então circuito de estado sólido, ele não tem nada móvel. Isso garante ao transistor um potencial de funcionar, bom, se dentro dos parâmetros e tudo mais, pode funcionar, quem sabe, para a eternidade, né? Bem, ele também tem a função ou o modo de operação de forma de amplificação, né, o que a gente chama de parte na região ativa, né? Ou seja, você põe um pouquinho mais de corrente, ele conduz um pouco mais de corrente, só que, claro, com um fator de multiplicação, né? Como se fosse uma torneira, eu posso deixar ou aberta ou fechada, mas esse aberta pode ser gradativo, abrir um pouquinho mais e assim por diante, conforme a proporção com a corrente de base. Bem, o nosso temporizador para esse circuito, basicamente, são 2 resistores colocados com 2 capacitores, e esses fazem a relação RC, e aí você tem uma temporização. Essa temporização é regida por uma equação exponencial, um pouco diferente dessa equação exponencial do COVID aí, mas é similar, né, como a gente está vendo no gráfico aqui. O expoente é negativo quando está subindo, né? Bom, se eu carrego e descarrego o meu capacitor, eu tenho uma oscilação, então eu tenho tempo de carga e tempo de descarga, e isso vai fazer com que eu tenha o meu pisca-pisca, né? Analisando o circuito propriamente dito, você vai observar, ele é simétrico, né? Possui 2 LEDs, 4 resistores, 2 capacitores e 2 transistores, né? Se a gente for tentar mexer ou tentar entender isso aqui, como é que começa a funcionar, a gente vai quebrar muita cabeça, tem transitório, equação diferencial, dá para complicar o jeito que você quiser. Mas basicamente, se você analisar nele funcionando, basicamente você tem um capacitor carregando e outro descarregando. É tranquilo isso aí, existem muitos simuladores, muita simulação sobre esse circuito e tem muita gente que faz, né? Então o circuito é a mesma coisa, o circuito que está do lado ali, com esquemático, com valores, né? Eu usei valores um pouquinho diferentes, como eu falei, hoje estou falando, não sei se eu falei antes, os componentes que eu utilizei estão na descrição do vídeo, então é só pegar ali, se você quiser montar em casa, tranquilo. Bem, gente, aqui a gente tem o circuito funcionando,
eu vou fazer algumas alterações aqui pra gente ver, né? Então, aqui a gente tem o padrão, né? Repara que a frequência de piscar os dois LEDs, né, é praticamente igual, né? A gente tem que considerar que existe a tolerância dos resistores, tolerância dos capacitores, mas parece muito igual aí, né? Pelo menos a olho nu, né? Então a gente vai tirar aqui um capacitor e a gente vai colocar um capacitor maior. Observar a polaridade do capacitor, né? Se eu não errar aqui, repara que um LED agora ficou muito mais aceso, muito mais tempo do que o outro, né? Isso por quê? Porque o capacitor que eu coloquei é muito maior do que o outro. Para ser específico, esse aqui que eu coloquei agora é de 100 micro e esse aqui é de 10. Né? Então a diferença é 10 vezes, né? Então, voltando o mesmo capacitor, o mesmo valor, frequências iguais. Vou colocar agora um capacitor bem pequeno para vocês verem que, bom, primeiro é bom ver que o circuito está funcionando, né? Mas esse aqui que ficou com um capacitor maior, ele está piscando mais lento, né? E esse aqui está bem devagarzinho, né? E se eu colocar os dois capacitores iguais, bom, agora ficou bem mais rápido, né? Piscando mais rápido. Repara que esse está piscando tão rápido que mal dá para ver que ele está piscando, né? Ele tá dando uma oscilaçãozinha bem rápida mesmo, né? Então, na verdade, é o seguinte, né? A gente pode fazer esse oscilador oscilar numa frequência tão grande quanto a gente não consiga ver, né? A gente pode fazer com que ele tenha uma frequência bem elevada, né? Vou colocar os capacitores de 10 aqui para voltar a piscar. Essa luz na nossa frente aqui não ajuda. Aí, beleza. Bom, acho que está garantida aí a iluminação da árvore de Natal desse ano. Beleza, gente, é isso.